A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. O programa Mensagem da Cruz traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado como feitos filhos de Deus. Queridos, graça e paz, que alegria mais uma vez estarmos aqui juntos, nesta oportunidade tão linda para meditarmos e refletirmos na verdade da Palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto que eu tenho certeza irá impactar a sua vida. É uma palavra evangelística, é uma palavra que eu tenho certeza que se o Espírito Santo de Deus a interpretar para você, você nunca mais será a mesma pessoa. Então vamos ficar nesse momento bem concentrado. Nós vamos falar de um assunto sobre o novo nascimento, porque o novo nascimento é uma palavra que de fato determinará, se você crê, onde você vai passar a eternidade. Porque existem apenas dois destinos para o homem e para a mulher que nascem neste mundo: o céu e o inferno. Através do novo nascimento, se o teu coração for aberto para você compreender, entender e crer nesta verdade, você certamente será um homem, uma mulher do céu. A vida eterna vai entrar no seu coração, porque a vida eterna é o próprio Cristo. Então, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, o nosso entendimento, ele é aberto e Deus revela a sua graça para que então, mediante esta própria graça, nós venhamos a crer em Cristo crucificado. Então, quero dizer para você que o novo nascimento, ele é o primeiro estágio da vida cristã. Como disse Jesus, é necessário um pecador ser regenerado, ou, em outras palavras, ele precisa de nascer de novo para ver e entrar no reino de Deus. Eu quero fazer uma leitura aqui do Evangelho de João. Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. Vamos conferir a Bíblia. Vamos analisar como os bereanos, para que então nós não venhamos errar. Por quê? Porque quando nós tiramos os olhos da palavra de Deus, nós podemos andar por um caminho muito perigoso. Nós podemos considerar o nosso caminho um caminho reto, um caminho certo, mas ao seu final é um caminho de morte. E quantas pessoas hoje não têm a certeza de onde é que elas irão passar a eternidade? Talvez seja o seu caso também. Por isso que esta mensagem, ela é oportuna, ela vai trazer vida de Deus para o seu coração. Não é religião. Tira da sua cabeça tudo aquilo que é religião. Seja catolicismo, espiritismo, seja evangelicalismo, seja protestantismo. Tira tudo isso da sua mente e vamos nos concentrar na verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque somente a verdade pode nos libertar. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos então conhecer a verdade. E esta verdade é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu quero ler juntamente com vocês João capítulo 3. Vamos ler o versículo 3 e depois o versículo 5. De 3 a 5. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que,
se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui, nesse primeiro aspecto, Jesus está tratando com Nicodemos, um homem religioso, dizendo: olha, Nicodemos, não só você, mas qualquer pessoa que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o versículo 5 diz assim: respondeu Jesus para Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Primeiro versículo 3, quem não nascer de novo não pode ver. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Vamos ter então uma palavra de oração pedindo que o Espírito Santo venha interpretar as Escrituras para nós. Nosso Pai, nós te agradecemos pela liberdade graciosa que o Senhor nos concede de falar livremente da Tua Palavra. Por isso, meu Pai, sem a iluminação do Teu Espírito em nossas mentes, nós jamais iremos compreender as Escrituras. Pai Santo, são palavras simples, palavras da mesma maneira profunda, mas se o Teu Espírito não revelar para nós, nós jamais iremos conhecer a verdade. Por isso, Pai, coloca uma disposição no coração de todos aqueles que estão aqui presentes e que estão ouvindo, através aí da mensagem da cruz, talvez através de um CD, mas, Pai, captura, conquiste esses corações para Ti mesmo e leve todas as almas que nos ouvem nesta oportunidade até Cristo, para que Ele as receba. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, nascer de novo não é batismo nas águas. Você tem que entender isso. Porque muitas pessoas pensam que nascer de novo é você atender a um apelo do pastor, ir lá na frente, aceitar a Jesus Cristo e depois é batizado nas águas. Isto não é novo nascimento. Então que fique bem claro, nascer de novo não é batismo nas águas, ou sair por um milagre de algum perigo de morte. Tem pessoas que às vezes Deus as livra de um acidente, ela sai dizendo: olha, eu nasci de novo. Não, você não nasceu de novo, é que você não morreu, tá certo? Mas ser feito por Deus uma nova criatura em Cristo Jesus, isso é novo nascimento. É quando Deus nos faz novas criaturas em Cristo. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, está escrito assim, Gálatas 6,15. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Está entendendo? Nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa. E quem vai tornar eu e você uma nova pessoa é Deus, através da sua palavra, que vai nos conduzir a Cristo, para que lá naquela cruz nós venhamos a ter um entendimento espiritual, que quando Jesus Cristo morreu, e eu e você, por estarmos em Cristo, nós também morremos. Morremos porque nós participamos da sua morte. Fomos crucificados juntamente com Cristo. Gálatas 2:20, um texto muito conhecido que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o novo nascimento. É nós crendo que lá na cruz, no corpo de Cristo, o meu e o seu pecado foi incluído nele, foi crucificado e morto. Então, a cruz trata com o pecador. Eu morri com Cristo, foi lá naquela cruz. Eu não posso crer que Jesus só morreu na cruz para salvar eu dos meus pecados. Eu tenho que crer que eu também morri com Cristo. Por quê? Porque a Bíblia quem está dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, meus amados, Cristo só pode viver em mim o dia que eu crer que eu fui crucificado com Ele. E eu, quando creio nesta verdade, que eu fui crucificado com Ele,
ele vem habitar em mim. Estão me compreendendo? Então, por isso que tudo começa pelo nascimento. Assim também a vida espiritual começa pelo novo nascimento. Todo homem nasce numa geração corrupta e perversa, e não há como melhorar essa raça, só criando essa raça novamente. Por isso que o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 21, a Bíblia traz a seguinte declaração: olha, não se põe remendo de pano novo em vestido velho. Do contrário, o remendo novo tira parte do velho e torna-se maior a rotura. Então, meus amados, o novo nascimento também não é uma obra que o homem pode produzir. Não é o desempenho do homem. Não é o homem tentando se esforçar para ser salvo. Não é nada disso. Isso é religião. Agora, como no novo nascimento natural, nem eu, nem você, nada fizemos para nascer, mas foi uma vontade de nossos pais, no novo nascimento, não podemos fazer também nada. Sabe por quê? Porque ela foi uma obra exclusiva da vontade soberana de Deus e não do homem. Não foi vontade sua nem minha. A nossa vontade é fugir de Deus. Por isso que Deus quis, na sua vontade exclusiva, salvar o homem. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 13, é um versículo tão maravilhoso que a Bíblia vai dizer assim, preste bem atenção: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Leia depois repetidamente esses versículos, que você vai perceber que os renascidos, eles não nasceram do sangue, não foi da vontade da carne, porque eu e você, nós nunca queríamos ser salvos, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus quis nos salvar. Por isso que aquele texto tão lindo lá de Tiago, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz assim: segundo a sua própria vontade, Ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, irmãos, temos que entender neste verso da palavra de Deus em Tiago 1,18, que não foi vontade minha ser salvo, foi segundo a vontade de Deus. Ele nos gerou, mas nos gerou não pela religião, nem pela palavra do pastor, nos regenerou, nos gerou de novo, mas foi pela palavra da verdade, a sua palavra, as escrituras sagradas, a Bíblia. Então, nós temos esse entendimento que foi Deus quem nos regenerou pela palavra. Queridos, muitos esperam que Deus faça neles esse novo nascimento. Mas o novo nascimento não é algo que Deus irá fazer agora. Sabe por quê? Porque Deus já realizou esta obra em Cristo. O novo nascimento, ele é realizado pelo Espírito e pela palavra de Deus, mediante a fé na obra realizada por Cristo na cruz. Ninguém pode nascer sem primeiro morrer. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36, a Bíblia diz assim: insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. 1 Coríntios 15, verso 36. Então é importante que nós saibamos dessa verdade. Nós só podemos nascer de novo se morrermos primeiramente. E a minha morte e a sua morte, ela já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Quando Cristo morreu, a Bíblia diz em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, quando Cristo estava naquela cruz, quando crucificaram o Senhor Jesus, quando a cruz foi levantada da terra, a Bíblia diz que eu e você fomos puxados, atraídos, magnetizados nele. Jesus, pelo seu amor, ele nos atraiu a si. Ele atraiu quantos? Toda a humanidade. Por que ele atraiu a todos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram, Deus não faz acepção de pessoas. A morte de Cristo na cruz foi para toda a humanidade.
Lá na cruz tem a cadeira com o nome do seu pai, da sua mãe, com o seu nome, do Hitler, do Barack Obama, do Lula, da Dilma, o nome de todos, mas nem todos irão ocupar essas cadeiras. Deus providenciou a salvação para todos, mas infelizmente nem todos irão atender ao chamado de Deus para crer na verdade da sua palavra. Hoje, infelizmente, o povo está completamente comprometido, não com o Senhor Jesus e a sua palavra. Estão comprometidos, sim, com a religião. Então, queridos, para nascer de novo, tem que morrer. O que tu semeias não nasce ou não é vivificado se primeiro não morrer. Nós temos que entender que na sua morte, na morte de Cristo, eu e você, nós morremos juntamente com Ele, e na sua ressurreição, Deus, o nosso Pai Celestial, nos fez renascer de novo, nos fez nascer de novo para uma viva esperança. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz assim, 1 Pedro 1, verso 3, acompanha aí na sua Bíblia, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo, ou seja, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amados, que coisa linda. Quando nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele, mas ao terceiro dia, Deus ressuscitou seu Filho Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aquela ressurreição de Cristo também é a minha, é a sua ressurreição. Por quê? Porque está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é lindo, irmãos. Nós morremos com Cristo, mas ressuscitamos com Cristo. E pelo fato de nós ter morrido com Ele, a minha e a sua vida, se você crê na palavra, se você crê, a minha e a sua vida, ela está escondida com Cristo em Deus. Isto é tão glorioso, é tão gracioso. Os nossos olhos precisam, aliás, ser abertos para a gente compreender essa verdade, para nós sabermos dessa verdade, então crermos e ganharmos a experiência do nosso novo nascimento em Cristo. Olha, amados, vamos ver aqui, verso a verso, o que Jesus fala do novo nascimento na passagem de João 3, do verso 3 até o verso 15, ele disse a Nicodemos. Primeiro aqui no versículo 3, ele disse assim, vamos ler aqui, né, do 3 ao 15. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aí nós lemos João 3, de
3 até o versículo 15. Amados e queridos amigos e irmãos, nós devemos entender uma coisa muito importante. Devemos entender que Jesus, quando ele fala a Nicodemos, ele fala antes da sua morte e ressurreição. Por isso, a Nicodemos, ele lhe fala de algo que ainda iria acontecer. Mas a nós, Deus nos revela algo que já foi consumado. Jesus, no verso 14, não nos deixa dúvidas quando diz aonde iria realizar o nosso novo nascimento quando ele fosse levantado da terra. Eu já li, mas quero fazer questão de reler de novo, João 12, 32 e 33, que diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isto dizia, significando de que modo de vida, de que modo havia de morrer, ou, em outras versões, de que gênero de morte. Então, Jesus morreu numa cruz. Então, ele nos atraiu na cruz. Agora, Jesus aqui no versículo 3 do Evangelho de João, ele estava não cobrando de nós algo que fosse necessário nós fazermos, mas de algo que Jesus iria realizar. Quando ele diz assim, se alguém não nascer de novo, ele não está dizendo que isto é uma obra humana, algo que o homem deva fazer para ver o reino de Deus, mas uma obra que, se ele não realizasse, ninguém, mas ninguém mesmo nessa terra, poderia ver o reino de Deus. Então ele disse assim, lá em João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então aqui, meus queridos, o Senhor Jesus, ele sabia que se ele não morresse, ficaria só. Mas se morresse, muitos iriam nascer dele. Ele era só, o filho único, o filho unigênito do Pai. Na sua morte, o filho unigênito do Pai morreu. Deus ficou sem nenhum filho por 3 dias. Mas na ressurreição de Jesus, Deus, Pai, declarou Jesus filho de Deus em poder. E o gerou de novo como filho, não mais unigênito, mas agora primogênito. Agora não só, mas com muitos irmãos. Então, Jesus, ele tinha que se entregar para ser sacrificado, para levar muitos filhos à glória. Hebreus 2:10, a Bíblia diz assim, porque convinha que aquele, por quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Então, note bem aqui, no verso 4 de João 3, Nicodemos, ele não podia entender esse nascimento espiritual. Tanto é assim que ele só via uma possibilidade, que era de voltar ao ventre materno e nascer de novo. Mas Jesus lhe disse no versículo 6, que se seu nascimento fosse novamente na carne, não mudaria nada. Ele continuaria sendo carne, ele continuaria trazendo a imagem do que é terreno, de Adão, mas o que nasce do Espírito é espiritual. Nascer do Espírito é nascer de cima, é uma nova criatura, nascido não da carne, mas do alto, de Deus, de um mundo celestial e espiritual, a imagem do celestial. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 45 ao 49, eu vou fazer a leitura para vocês. 1 Coríntios, capítulo 15, de 45 a 49, a Bíblia diz assim, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno? Tais também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15,
45 a 49. Vocês observaram aqui, meus amados, que não é possível nascer primeiro espiritual, mas sim natural, depois espiritual? E assim foi. Então, todos nós nascemos primeiramente em Adão e trouxemos a natureza de Adão, mas morremos no último Adão, que é Cristo. Agora, nascemos de novo no espiritual e trazemos neste novo nascimento a vida de Cristo, a sua natureza divina, porque ela é implantada em nós. Eu e você nascemos carne, nascemos filhos dos nossos pais terrenos, de Adão. Mas para que nós possamos ganhar a natureza de Deus, a natureza celestial, a natureza do Filho, temos que passar pela cruz. Temos que morrer para o pecado, para perdermos a nossa filiação de Adão. O texto de Romanos, capítulo 7, versículo 4, ele é tão maravilhoso. Ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, segundo esse verso aqui, a Bíblia diz que nós só podemos pertencer a outro, ou seja, a Deus, quando nós venhamos a perder a nossa filiação adâmica. Essa natureza perversa, o coração enganoso, é quando nós cremos em nossa morte junto com Cristo. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Para quê? Para pertencer a outro. Quem que é esse outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que podemos frutificar para Deus. Isso é maravilhoso. Agora, caminhando aqui no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 8, Jesus ele ensina que o novo nascimento, na sua morte e ressurreição, iria se consumar. Mas o nascimento da palavra do Espírito não pode ser explicado. Ele não pode ser ensinado. E não há métodos para se chegar a ele, porque é um mistério de Deus. Amados, entendemos que o novo nascimento é o mistério inexplicável de Cristo em nós e que nos traz por ele uma esperança da glória. Colossenses 1, 26, 27, a palavra fala que Cristo em vós, a esperança da glória. Não é? Maravilhoso. E então, Jesus disse também, lá em Marcos 4, 26 e 27, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. Marcos 4, 26 e 27. Então, queridos, quem abre a madre de nossa mãe, a Jerusalém, que é de cima, e que gera filhos da promessa, é Deus. Ele é o único que pode fazer nascer. Por exemplo, vamos dar uma olhada lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 9. Isaías 66, verso 9, a Bíblia vai dizer assim: acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer fecharei a madre? Diz o teu Deus. Está vendo, irmãos, que coisa preciosa aqui nós encontramos? Então, quem faz nos renascer é Deus, não é o homem. É o próprio Deus que realizou esta obra tão perfeita no meu e no seu coração. E esse nascimento do Espírito é para os herdeiros da promessa, os filhos de Deus. Lá em Romanos capítulo 9, versículo 8, a Bíblia diz assim, Romanos 9, 8, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Viu aqui, texto de Romanos 9, verso 8? Ele é lindo porque ele diz assim, isto é, não são os filhos da carne que são de Deus. Quem são os filhos da carne? Eu e você, nós nascemos filhos da carne. Filho de nossos pais, consequentemente, de Adão. Mas Deus em Cristo, naquela cruz, ele nos atraiu no corpo de seu Filho, Cristo nos atraiu, nos puxou, e ali fomos colocados. Ali no corpo de Cristo, quando ele morreu, nós perdemos a nossa natureza adâmica, perdemos a nossa antiga filiação e ganhamos a de Deus Pai, porque Cristo, que é o Filho,
veio habitar dentro de mim. E ele me faz ser filho de Deus. Está entendendo, irmãos? 1 João 3,1, a Bíblia diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa causa, o mundo não nos conhece. Está vendo, irmãos? E também lá em Gálatas, capítulo 4, os versos 6 e 7, a Bíblia diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Que lindo. Gálatas 4, versículos 6 e 7. Então, amados, nós podemos saber, de uma forma tão clara, do nosso novo nascimento em Cristo, mas é importante lembrarmos que a letra mata, e o Espírito é quem vai vivificar. Porque se não houver um nascimento pela palavra e pelo Espírito, tenha certeza de uma coisa: ninguém pode entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é Cristo dentro de cada um de nós. Cristo em nós é a nova vida, é o novo nascimento. O novo nascimento nos faz enxergar, nos faz ver o reino de Deus, que é a própria pessoa de Jesus Cristo em nós. Lembra lá de Lucas capítulo 17, os versos 20 e 21? A Bíblia diz assim: o reino de Deus não vem com uma aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Amados, que lindo! O reino ele não vem com uma visível aparência. Muitas pessoas creem em Jesus por causa de milagres e sinais, de curas. Não é nada disso. Ele não vem com uma visível aparência. O reino de Deus foi colocado dentro de nós quando cremos em Cristo. O reino de Deus é Cristo. Quando eu creio que eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que o reino de Deus não está lá, não está aqui, porque o reino de Deus, quando eu creio, ele é colocado dentro de mim e de você. E é somente através dele que nós podemos entrar no seu reino. E este reino, como podemos ver em Lucas 17, verso 21, não é um lugar, mas é o próprio Jesus, e quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amados, isso é tão maravilhoso. O novo nascimento, ele é realizado em nós, como Jesus explica, pela água. E a água aqui, não é a água lá do rio, da piscina. A água aqui é o símbolo da palavra. E pelo Espírito, que é o agente do novo nascimento. Irmãos, tudo foi criado pela palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, nós sabemos que pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. Também o novo nascimento, ele é gerado em nós pela palavra de Deus. 1 Pedro 1, verso 23, a Bíblia diz assim, presta atenção, 1 Pedro 1, 23. Tendo renascido, não de semente corruptível, ou seja, do sêmen do homem, mas da incorruptível, a semente de Deus, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. E lá em Tiago, texto que nós já lemos aqui no início, segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Para quê? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Irmãos, por isso que é importante nós sabermos que uma vez lançada a palavra de Deus, esta palavra de Deus não é palavra de homem. Homem tem palavras mortas. Aliás, homem não tem palavra. Agora, Deus, essa palavra que é lançada, que é a palavra de Deus, ela é palavra viva e eficaz. É uma palavra mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E essa palavra que é de Deus, não do homem, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, sendo apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Conforme está registrado lá em Hebreus 4, versículo 12. Então, amados, é aqui que o Espírito Santo entra agindo sobre a palavra de Deus, efetuando o que apraz a Deus e efetuando o cheiro de morte para a morte ou cheiro de vida para a vida. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, alguns creem, esse vai gerar nele vidas. Mas aqueles que não creem, que não se importa, esses vai gerar neles morte.
E para essas coisas, meus irmãos, ninguém é idôneo. Isto aqui confirma o que disse Jesus em João 6,63. Lá a Bíblia diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então, irmãos, não há nada no homem carnal que possa ser usado no seu novo nascimento, nem mesmo a sua vontade, pois a sua vontade está ligada à sua natureza perversa. Mas as palavras que disse Jesus, ele diz assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Você me compreende? Então, caminhando aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 9, Nicodemos, um homem que nós percebemos que é instruído na lei, conhece Bíblia, que sempre ouviu em sua religião que o homem tem que fazer alguma coisa para ser salvo, perguntou novamente o que ele poderia fazer para nascer de novo. Então Jesus lhe ensina, responde a Nicodemos sobre o novo nascimento, nos versículos 14 e 15, por uma passagem que ele conhecia muito bem, lá de Números, capítulo 21, de 4 a 9, sobre as serpentes abrasadoras. Porque o povo naquela ocasião, eles murmuraram contra Deus, e Deus enviou serpentes abrasadoras que morderam o povo, e aquele povo foram todos envenenados, e muitos deles morreram. Aí o povo se arrependeu e pediu para que Moisés intercedesse por eles. O que Moisés fez? Moisés foi e orou a Deus, e ele mandou fazer uma serpente de bronze e colocá-la numa haste para que todo aquele que olhasse para a serpente de bronze vivesse. Então, Moisés ele fez a serpente e levantou aquela serpente numa haste, e todo aquele que olhou para a serpente viveu. Então, amados, Jesus ele estava comparando ele com uma serpente de bronze. Ele seria levantado da terra e ele foi colocado por Deus naquela cruz para que todo aquele que olhar para Cristo crucificado viva. Viva. Por isso que o povo judeu ele tinha o veneno da serpente neles. E o homem também. Sabe por quê? Em 1 João 3,8 a Bíblia diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Então aqui, irmãos, Deus ele proveu para eles, lá o povo de Israel, uma serpente de bronze levantada numa haste. E para mim e para você, Deus ele proveu o seu Filho Jesus, levantando Jesus da terra numa cruz. Em Cristo crucificado, nós podemos enxergar a nossa morte, a morte do pecador, e tragada foi a morte na vitória, porque Cristo ressuscitou, ele ficou livre dos aguilhões da morte, e ele nos libertou também. Então nós nascemos de novo pela sua ressurreição para a vida eterna. Queridos, é maravilhoso nós entendermos que o novo nascimento, ele se dá em 3 fases, como diz Deus. Lá em Isaías 43, de 11 a 12. Ele diz assim, Isaías 43, do versículo 11 e 12. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu mostrei, e Deus estranho não houve entre vós. Portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Amados, aqui a primeira fase do novo nascimento foi quando Deus anunciou esta salvação. Tanto é assim que os fiéis que creram antes da vinda de Jesus, criam no seu novo nascimento, na promessa de Deus em Cristo. Por isso que Hebreus 11, verso 13, diz assim a palavra: todos estes morreram na fé, sem terem alcançado a promessa, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, queridos, Deus ele tinha anunciado essa salvação. Jesus era a promessa de Deus aos homens, e essa promessa, ela se fez carne. João 1,14, a Bíblia diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Então, amados, vamos verificar aqui que a segunda fase, ela se deu na vinda de Jesus. Pois Deus disse, eu salvei, eu realizei essa salvação, esse novo nascimento, erguendo meu filho Jesus da terra, pendurando ele numa cruz. Então, Jesus, ele nos atraiu a si, nos fazendo morrer nele, e Deus nos fez nascer de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, conforme está registrado lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Agora, a terceira fase é, eu os fiz ouvir. Queridos amigos, agora Deus, ele nos gera de novo pela água e pelo Espírito, como disse Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Hoje, como Deus nos diz, é o dia da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, os versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim, e nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Que dia que é o dia da salvação? Hoje, aqui agora. É quando você crê que você foi atraído, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado juntamente com Cristo. Confesse essas verdades da palavra. Peça ao Senhor que Ele tenha misericórdia de você, para que Ele abra seu entendimento, Ele traga a visão de que você morreu e ressuscitou com Cristo, e Cristo é a sua vida, e que Cristo é o seu viver. Irmãos, hoje Ele nos faz ouvir a sua palavra. Esta palavra é a água purificadora, e essa água nos vivifica pelo seu Espírito. Você se lembra de aquele texto tão precioso, lá de Tito, capítulo 3, os versos 4, de 4 até 6, diz assim, mas, quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Tem outro texto também precioso, lá em Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulo 36, 25 a 27, que diz assim, então aspergerei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. Está vendo aqui, amados, que coisa mais preciosa? É tudo Deus quem faz. Ele faz sempre na pessoa do Filho. O nosso Pai é um Pai tão maravilhoso, porque uma vez que Deus, Ele faz ouvir a sua salvação, Ele a torna vida em mim e em você pelo seu Espírito. Pelo seu Espírito. Tem um texto tão precioso lá em Deuteronômio, capítulo 30, 19 e 20, e 32, 47, que diz assim, o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é tua vida. Porque esta palavra não vos é vã, mas é a vossa vida. Está vendo aqui, irmãos? É Deus falando diretamente aos nossos corações de uma forma tão linda, tão clara, tão preciosa, tão maravilhosa. A palavra, sem o Espírito, é só letra, mata. Mas o ministério do Espírito pela palavra é a regeneração de pecadores. Ela vai produzir em nós
pecadores, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito é que traz vida. E nós sabemos que o ministério da morte, gravado lá no passado com letras em pedras, veio a glória, de maneira que os filhos de Israel, eles não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Irmãos, agora, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Por isso que João 1, 12, 13, ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por isso que o nosso Deus, ele compara a pregação sem a vivificação do Espírito como um vale de ossos secos. Lá em Ezequiel, capítulo 37. Né? Se você ler Ezequiel 37, de 1 a 10, eu quero fazer essa leitura para vocês. Preste atenção aqui, é um pouco longa, mas compensa, queridos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu vou fazer entrar em vós o espírito da vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Queridos amigos, vocês observaram aqui o poder da palavra de Deus em gerar vida àquilo que está morto. Esses ossos secos eram uma figura do povo de Israel. Estavam espiritualmente mortos, sem nenhuma chance de vida. Eu e você também, segundo diz a palavra, nascemos neste mundo somente alma vivente. Por isso que cada ser humano que nasce neste mundo, ele está espiritualmente morto. Efésios 2:1, a Bíblia diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Se ele nos deu vida, qual vida que nós tínhamos antes de termos a vida de Cristo? Vida nenhuma. Uma vida que se acabava lá na sepultura. Por isso, meus irmãos, que o novo nascimento é uma mudança radical, realizada pelo Espírito de Deus no coração de um pecador, retirando o homem velho e crucificando. O homem velho é essa natureza pecaminosa, é o coração de pedra, e nos gera em Cristo em nosso interior. Ele vai gerar Cristo em nosso interior com uma natureza divina, santa e sem defeito. Amados, todas essas promessas estão na palavra de Deus, e é por elas e pelo Espírito que nos tornamos coparticipantes desta natureza divina em Cristo Jesus. 2 Pedro 1:3, a Bíblia diz assim: pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que, por elas, vos torneis
coparticipantes da natureza divina que pela concupiscência há no mundo. Então, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, que morremos nele, com ele, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Isso é maravilhoso. O nascimento do Espírito, ele nos livra da escravidão do pecado para a glória dos filhos de Deus em santidade. 1 João 3,9 está escrito: aquele que é nascido de Deus não peca, porque a divina semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 João 3, verso 9. Então, amados, tudo que se conhece do novo nascimento e que exclui uma vida de santidade pela pessoa de Cristo no interior do homem é falso, é religião. Um exemplo: se o novo nascimento fosse batismo nas águas, Jesus não precisava vir a este mundo e sofrer a pena do pecador, pois era só batizar as pessoas de todo mundo nas águas e elas seriam salvas. Não seria assim? Mas novo nascimento é o Espírito Santo de Deus gerando em cada um de nós que cremos a divina semente, a palavra viva, que é Cristo. Gálatas 2, 19 e 20, a Bíblia diz assim: pois eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse texto aqui mostra claramente que Cristo só pode habitar em meu coração quando eu creio que eu já estou crucificado com Cristo. Se eu estou crucificado com Cristo, eu estou morto para o pecado, para o mundo, para mim mesmo. E se eu estou morto, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que para mim o viver é Cristo e o morrer é o que é? É lucro. Amados, o novo nascimento é a entrada para a vida espiritual e no reino de Deus. O novo nascimento é o início de tudo. Sem este novo nascimento, ninguém, mas ninguém mesmo, pode ser o papa, o padre, pode ser o bispo, o presbítero, o melhor pastor desse mundo. Sem este novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. E sem o novo nascimento no Espírito, não pode entrar nesse reino. Ele é o primeiro estágio da vida cristã. Depois vem o crescimento. Lembremos da parábola da semente, lá em Marcos, capítulo 4, de 26 a 29. Primeiro foi o plantio da semente, da palavra. Depois o nascimento. Depois o crescimento. E por último, o fruto cheio de grãos ali na espiga. Porque sem nascer, ninguém pode crescer. A entrada no reino celestial de Jesus, como nós já vimos anteriormente, ela não pode ser alcançada por força humana, na nossa potencialidade, no nosso desempenho, nas nossas obras, mas somente pelo poder de Deus, bem como o crescimento espiritual. É Deus que nos faz crescer. O novo nascimento, meus amados, é um ato e o crescimento é um processo de Deus até o seu conhecimento completo do Filho de Deus ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por isso que Filipenses 1,6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 e 24, a Bíblia diz assim: e o próprio Deus da paz vos santifique completamente, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Meus irmãos, que Deus, pela sua infinita graça, traga a revelação dessa verdade aos nossos corações, para então crermos que lá naquela cruz, no corpo de Cristo, Ele nos atraiu, Ele nos incluiu, nos crucificou juntamente com Ele, morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, e juntamente com Cristo fomos ressuscitados e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Que Deus te abençoe, que Deus revele essa verdade ao seu coração. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Nosso Pai, te damos graças pela tua palavra, que foi ministrada nessa oportunidade. Pai, todas as pessoas que nos ouviram, conduz essas vidas, essas almas a Cristo, por misericórdia, meu Pai, para que Cristo as receba e as regenere, e as restaure, e as faças crescer no amor e no teu conhecimento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Pela fé fui atraído no seu corpo lá na cruz. Fui crucificado, morto e sepultado, ressuscitado para a luz em Jesus. Liberto da lei, do pecado e da morte, e não há mais condenação. Tudo consumado, tudo já foi pago por meu Jesus Cristo lá na cruz. E agora livre tenho a salvação, louvo ao Senhor com gratidão. Com Cristo habitando em mim, justificado estou. Com Cristo habitando em mim, vivificado eu sou. Com Cristo habitando em mim, vivendo eu vou. Com Cristo habitando em mim, para o céu da glória, com Ele eu vou. Com Cristo habitando em mim, para o céu da glória, com Ele eu vou. Eu estou em Cristo, pela fé fui atraído no seu corpo lá na cruz. Fui crucificado, morto e sepultado, ressuscitado para a luz em Jesus. Liberto da lei, do pecado e da morte, e não há mais condenação. Tudo consumado, tudo já foi pago por meu Jesus Cristo lá na cruz. E agora livre tenho a salvação, louvo ao Senhor com gratidão. Com Cristo habitando em mim, descansado estou. Com Cristo habitando em mim, esperando eu vou. Com Cristo habitando em mim, vencedor eu sou. Com Cristo habitando em mim, para o céu da glória, com Ele eu vou. Com Cristo habitando em mim, para o céu da glória, com Ele eu vou. Com Cristo habitando em mim, para o céu da glória, com Ele eu vou. Com Cristo habitando em mim, para o céu da glória, com Ele eu vou.